Olá, meu nome é Kathleen, sou professora da Multiplique Treinamentos e nossa aula de hoje é sobre férias, ainda dentro da continuação do nosso tema do contrato de trabalho. Vamos lá? Nós temos no conceito de férias o chamado período aquisitivo. O que é o período aquisitivo? Após cada 12 meses de trabalho, eu tenho o direito a férias. Isso está escrito no artigo 130 da CLT. Ou seja, o período aquisitivo é aquele período em que o empregado tem o direito, ele constitui o direito dele de usufruir das férias em um outro período, que nós vamos ver agora em sequência. Mas o primeiro período é o período em que eu vou fazer a aquisição das férias. É o período em que eu trabalho para, após ele, eu poder usufruir das minhas férias. Então, após o período aquisitivo, nós temos o período concessivo, que são os próximos 12 meses, que são subsequentes, ou seja, são exatamente os próximos após o período aquisitivo. Neste período, o empregado terá necessariamente que entrar no gozo de férias. Então, o período aquisitivo são aqueles primeiros 12 meses em que eu trabalho, já com a expectativa de poder usufruir das minhas férias. Quando nós vamos ver que temos diferença, inclusive, do período de férias, não são sempre 30 dias, mas quando eu trabalho naqueles 12 meses, eu já crio a expectativa de usufruir, a princípio, 30 dias de férias. Esses 30 dias de férias, eles podem ser usufruídos não necessariamente logo depois no 13º mês, após o período aquisitivo, primeiro mês eu vou fazer o usufruto de férias. Não. O período concessivo, ele também é de 12 meses, ou seja, eu passo 12 meses trabalhando para poder ter férias e nos próximos 12 meses, a qualquer momento, eu tenho que usufruir das minhas férias necessariamente dentro daqueles 12 meses. Então, pode ser no primeiro mês após o período aquisitivo, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no 11º ou até no 12º. Mas ele não pode ultrapassar o 12º mês. Ele tem que estar dentro dos próximos 12 meses após o período aquisitivo. Comunicação de férias. O empregado deverá ser comunicado por escrito com antecedência de, no mínimo, 30 dias. Aí você me pergunta, mas se o empregado já está aguardando as férias, por que ele vai ser comunicado das férias? Porque é muito comum e muitas vezes nas grandes empresas os empregados não escolhem o período de férias. Eles entram numa escala obrigatória para usufruir das férias. Então, ele precisa se programar com antecedência e por isso a empresa precisa comunicar ao empregado com no mínimo 30 dias de antecedência que aquele período foi escolhido pela empresa para que ele usufrua suas férias. A partir do momento que a empresa tem a obrigação de entregar as férias para o empregado dentro do período concessivo, ela pode fazer a sua própria vontade, ela mesma escolhe o período em que o empregado vai usufruir das férias. Pagamento das férias. O pagamento deve ser feito até 2 dias antes da concessão das férias, pensando que o empregado pode querer sim viajar ou usufruir de alguma coisa mais específica dentro do seu período de férias. Então, vamos pensar aqui que o empregado, muitas vezes, ele pode tirar as suas férias num período em que não é o período específico que a empresa costuma fazer o pagamento. É muito comum, já está até amplamente divulgado no Brasil, que o pagamento dos empregados é feito até o 5º dia útil do mês. Aí as pessoas costumam fazer até o 5º dia corrido mesmo, até o dia 5 de cada mês. Mas, se o empregado vai tirar férias no dia 15, no dia 20, no dia 25, no dia 10, tanto faz, ele precisa receber o pagamento daquele salário, inclusive do adicional de férias, que nós vamos ver na próxima aula, que nós vamos dividir esse período, essa aula de férias em duas. Então, a próxima aula vai ser em relação aos pagamentos dentro das férias. Mas até o adicional de férias, ele tem que ser feito dentro deste período que está especificado na lei. Até 2 dias antes da pessoa usufruir das férias. Ela vai usufruir das suas férias, ela vai para o período de férias com dinheiro no bolso. Qual que é a duração que nós temos das férias? Se eu tenho de 0 a 5 faltas justificadas dentro do meu período, dentro dos 12 meses do período aquisitivo, eu tenho de 0 a 5 faltas, não interfere nada no meu período de férias. Eu continuo tendo direito a 30 dias de férias. Se eu tenho de 6 a 14 faltas, aí ele vai diminuir para 24 dias de férias. De 15 a 23 faltas, 18 dias de férias.
de 24 a 32 faltas, 12 dias de férias. E quando eu tenho mais de 32 faltas, lembre-se que essas faltas são justificadas. Eu perco completamente o direito a usufruir as férias, porque entende-se que as minhas faltas já foram uma antecipação das férias. Eu faltei dias o suficiente que equivaleram às minhas férias. Quando eu tenho a duração do meu trabalho semanal em horas diferentes, eu também tenho um período de férias diferentes relacionados a esses dias. Então, se o meu trabalho semanal ele é de até 25 horas, ele vai de 22 a 25 horas, as minhas férias não serão de 30 dias, mas serão de 18 dias corridos. Se o meu período de horas semanais é de 20 a 22 horas, ou seja, aquele período parcial de trabalho, eu tenho férias de 16 dias, que muitas vezes é o que acontece com os estagiários. Eles têm férias de 16 ou de 14 dias, dependendo da sua carga horária. Porque a carga horária de 15 a 20 horas semanais já cai para 14 dias corridos de férias. Se eu tenho 10 a 15 horas semanais de trabalho, a pessoa trabalha bem pouquinho. Ela vai usufruir somente 12 dias de férias. E se ela trabalha de 5 a 10 horas semanais? Lembrem-se que os dias úteis são 6 dias, porque o sábado também é contado como dia útil. Se eu tenho 6 dias úteis e eu posso trabalhar, neste caso aqui, de 5 a 10 horas semanais, eu trabalho 1 hora, ou um pouquinho mais de 1 hora, ou um pouquinho menos de 1 hora por dia. Então, quer dizer que depois do meu período aquisitivo, eu vou ter direito a somente 10 dias de férias. E se eu trabalho 5 horas ou menos, eu tenho somente 8 dias de férias após o período aquisitivo. Como são as férias justificadas, as faltas justificadas que não abatem nas férias? Por quê? Eu tenho lá, dentro daquela explicaçãozinha que nós acabamos de ver, algumas coisas, algumas faltas que vão estar diminuindo todos os meus períodos de férias. Se eu, justificando ou não, eu tendo essas faltas, elas vão diminuir o meu período de férias. Mas algumas faltas que eu tenha, a legislação já especifica que essas faltas não vão diminuir o meu período de férias. Ele vai continuar do jeitinho que ele estava, sem ter nenhuma alteração. Quais são essas faltas? Vamos ver agora. Se eu tenho até 2 dias para faltar, caso o meu cônjuge, ou o meu ascendente, ou o meu descendente faleçam. Então, 2 dias consecutivos no caso de falecimento de cônjuge, ascendentes, descendentes. Lembre-se que ascendentes são pais e avós, não se estendem aos bisavós. Descendentes são filhos e netos, não se estendem aos bisnetos. Os colaterais, a legislação já diminuiu exatamente para os irmãos, porque os colaterais eles também são primos, mas a legislação já especificou que são somente os irmãos. Ou a pessoa que declarada na CTPS, na sua carteira de trabalho, ela seja dependente econômico. Dentro da carteira de trabalho, nós podemos colocar quem são os dependentes, inclusive na declaração do imposto de renda, se você olhar na nossa aula que fala sobre o imposto de renda, você faz a declaração dos seus dependentes econômicos. Se um desses dependentes econômicos falece, você tem direito a esses 2 dias consecutivos de folga, que não vai, de folga não, de falta, que não vai abater no seu período de férias. Se eu tenho um casamento, eu tenho 3 dias consecutivos de falta que eu posso ter. Aí a pessoa normalmente agenda o casamento ou antes de um feriado prolongado ou antes das férias que ela possa usufruir. Ela já combina com o patrão as férias para poder ela fazer, porque a folga que a legislação permite que você tenha é de somente 3 dias. 5 dias consecutivos em virtude de nascimento de filho. Esse aqui é específico para a licença paternidade, já que a licença maternidade está especificada em outro tempo, na nossa aula, inclusive falando sobre as concessões e sobre os direitos que tem dentro da Previdência Social. Vamos abrir um parênteses aqui para a licença paternidade, porque existe um caso em que a licença paternidade pode ser aumentada. No caso em que não há a mãe para cuidar da criança.
Então, se eu tenho, por exemplo, uma adoção de um solteiro, de um homem solteiro, ele se encaixa dentro dos requisitos da licença maternidade. Se eu tenho falecimento da mãe no parto da criança, então o pai vai usufruir o período da licença maternidade como se fosse dele. Se eu tenho, todas as vezes que eu tenho a ausência de mãe, se eu tenho, por exemplo, um pai solteiro, o bebê nasceu e a partir do momento que o bebê nasceu, a mãe abandona o bebê no hospital ou passa a guarda para o pai, que inclusive é um processo que pode ser feito durante a gravidez. A mãe pode sim entrar com o processo de abrir mão da guarda e o pai entra com a solicitação de guarda. Simplesmente a guarda vai ser dele, ele não tem guarda compartilhada, ele tem guarda exclusiva. Então, ele pode sim, durante este processo em que a mãe está grávida e ela abre mão da guarda e o pai solicita a guarda exclusiva, ele pode inclusive fazer já a solicitação de extensão da licença maternidade para o pai. Então, todas as vezes que eu tenho ausência da mãe, o pai pode usufruir da licença maternidade. Por um dia, no caso de 12 meses de trabalho, quando eu faço a doação voluntária de sangue e ela precisa ser devidamente comprovada. E por até 12 dias consecutivos ou não, para se alistar como eleitor. Por que eles são consecutivos ou não? Pode ser que na hora de fazer o alistamento você tenha uma complicação na justiça eleitoral e tenha que voltar em outro dia ou daqui a alguns dias. Então, não precisam ser consecutivos. No período em que tiver que cumprir as exigências do serviço militar. Esse daqui, inclusive, ele tem uma nomenclatura bastante abrangente. Ele fala no período, porque a pessoa que ela está lá fazendo as exigências do período militar, ela não tem um prazo específico. Eu posso, inclusive, servir durante o alistamento militar obrigatório por 1 ano. Então, nesse período de 1 ano, ele não vai fazer parte do período aquisitivo, eu não vou estar juntando para férias, mas eles não vão ser... não vai ter o abatimento quando eu voltar. Eu faço uma interrupção. Se eu trabalhei durante 6 meses, eu saio para fazer o serviço militar obrigatório. Quando eu voltar, eu vou continuar a partir daqueles 6 meses. Mas ele não vai fazer o abatimento, ele vai fazer a interrupção do meu período aquisitivo. Ele não começa tudo de novo, o período aquisitivo não começa quando eu voltar. Ele vai continuar de onde ele estava. Porque quando eu tenho essas faltas que vão diminuir dentro do meu período de licença, no meu período de férias, quando essas faltas justificadas abatem os dias de férias, quer dizer que a partir daquele momento o aquisitivo vai começar todo de novo. Eu não tenho mais direito, assim que termina o aquisitivo, eu começo outro aquisitivo. Eu não começo um período onde eu vou usufruir das férias. Eu vou terminar um aquisitivo e começo o próximo. Quando eu tenho o período que eu tenho, a exigência do período militar, seja qual tempo for, de 1 mês ou de 1 ano, eu tenho a interrupção do aquisitivo e depois eu tenho a continuação do período aquisitivo. Ele não zera, ele não reinicia. Nos dias em que estiver comprovadamente realizando provas de exame vestibular para o ingresso em estabelecimento de ensino superior, sem qualquer especificação de idade aqui. Durante o licenciamento compulsório da empregada por motivo de licença, maternidade ou de aborto, observados os requisitos para a percepção do salário maternidade custeado pela Previdência Social. Porque eu tenho lá dentro das normas da Previdência Social, que nós não vamos entrar muito aqui em detalhe, porque ficaria uma aula muito grande, mas eu tenho um aborto voluntário que é feito, que é aquele onde a pessoa não provoca, o próprio organismo expele antes do nascimento do bebê. Então, eu tenho normas de períodos para cada período da gravidez. Se ela estava grávida de 9 meses ou de 8 meses, é como se ela tivesse tido o parto. Ela usufrui de todo o período da licença maternidade. Agora, ela vai tendo a diminuição do período de acordo com o tempo de gestação que ela tinha no momento em que teve aquele aborto involuntário. Por motivo de acidente de trabalho ou enfermidade atestada pelo INSS, justificadas pela empresa, atendendo-se como tal. Então, quando eu tenho faltas que são justificadas pela própria empresa, e eu entendo como tal, aqui eu não tiver determinado o desconto do correspondente salário. A empresa vai dizer, não, essa falta aqui está justificada e eu paguei o empregado da mesma forma. Então, ele não vai abater no período aquisitivo. Durante a suspensão preventiva para responder inquérito administrativo ou prisão preventiva, quando o empregado for impronunciado ou absolvido. O que é o empregado impronunciado? O que é a pessoa impronunciada?
eu tenho crimes que são passíveis do tribunal do júri. Esses crimes que são passíveis do tribunal do júri, por exemplo, que são o homicídio doloso, instigação ao suicídio, alguns crimes específicos em que o Código Penal diz que vai ser julgado por várias pessoas, não somente por um juiz, porque são crimes mais sérios. Quando a pessoa está sendo investigada e o Ministério Público denuncia ela por um crime desta forma, o juiz que recebe essa denúncia, que vai levar a ação em diante, ele pode, analisando os dados, as provas, as pessoas, as testemunhas, e em pronunciar, ele desclassifica o crime e ele tira do tribunal do júri, ele muda a conduta do crime, por exemplo, de doloso para culposo, etc., e ele vai tirar das mãos do tribunal do júri e ele passa para um juiz singular. Isso é o impronunciamento. Eu tiro a qualidade de um crime que vai para o tribunal do júri para um juiz singular. Ou absolvido, que é aquele que, após o julgamento, ele já está completamente livre de qualquer combinação penal. O juiz entende que ele é inocente. Então, quando eu tenho essa prisão preventiva, ou quando eu tenho impronunciamento, ou quando eu tenho absolvição, a pessoa tem completamente essa falta tirada da sua folha de trabalho. É como se ela não existisse e ela não vai entrar no período, ela não vai entrar nessa proibição, nessa falta que vai tirar ao período aquisitivo da pessoa usufruir as suas férias. Ou quando ele para servir como testemunha, devidamente arrolada ou convocada. Aqui eu também tenho dois tipos diferentes de testemunhas. Qual que é a testemunha que ela é arrolada? É aquela testemunha em que uma das partes do processo vai dizer, olha, chame fulano para falar a meu favor. Ou o Ministério Público vai dizer, chame fulano porque ele viu o crime. Essa é a testemunha arrolada, ela está com o nome dela no processo por uma das partes. Uma das partes determina que aquela testemunha deve ser ouvida em juízo. O que é a testemunha convocada? No decorrer do processo, eu tenho uma parte ou uma outra testemunha que citou o nome de uma pessoa. Ou uma notícia num jornal que citou o nome de uma pessoa, ou de alguma forma o juiz ficou sabendo do nome daquela pessoa. E o próprio juiz vai convocar a testemunha para aparecer diante dele para prestar um depoimento. Então, independente da forma com que você é testemunha, se você entrou como testemunha num processo, você vai passar aqueles dias, às vezes 1 dia ou 2 dias, dependendo da qualidade e da quantidade de informação que tem para passar, o juiz vai chamar por várias vezes. Então pode ser por 2 dias ou 3 dias, até uma semana, quem sabe, né? Vai, que é um processo muito grande. Mas nesse período que você se afasta do trabalho para prestar um depoimento na justiça, você não pode ser abatido do seu período aquisitivo. Quando que eu tenho a perda do direito de férias? Cessa, ou seja, acaba o direito de férias nas seguintes condições. Perderá o direito às férias o empregado que durante o período aquisitivo tiver faltado mais de 32 dias sem justificativa. Então, justificando ou não, eu faltei 32 dias, eu perdi o direito às minhas férias. Deixar o emprego e não ser readmitido dentro de 60 dias subsequentes à sua saída. Aquela pessoa que sai do trabalho, seja mandado embora, no caso aqui é sem justa causa, ou seja, pedido demissão, mas se ele volta dentro de 60 dias subsequentes, quer dizer que são os próximos. Se dentro dos próximos 60 dias ele volta a trabalhar, ele continua dentro do período aquisitivo. Se ele não volta, mas ele volta depois, no 61º dia, ele não tem direito mais à continuação da contagem de férias. Dali em diante ele vai começar um novo período aquisitivo. Quando ele permanece em gozo de licença, com percepção de salário, ele recebe salário, seja licença de férias, ou seja licença médica, seja licença maternidade, mas se ele está por mais de 30 dias, férias não, é somente licença, e com percepção de salário, ele não tem direito a férias, porque entende-se também que ele já usufruiu das férias. Quando ele deixa de trabalhar com a percepção de salário por mais de 30 dias, em virtude de paralisação parcial ou total dos serviços da empresa. Aquela empresa, por exemplo, que decretou um auxílio judicial para suas contas, ou que ela teve uma interrupção por motivo de força maior, uma tempestade, ou alguma coisa aconteceu e a própria empresa não pode executar os seus trabalhos por 30 dias ou mais, mas ela pagou o empregado o seu salário integral durante esse tempo. Então, o empregado ficou afastado do serviço, recebeu o salário,
entende-se também que ele já usufruiu das suas férias. Tiver recebido, percebido, é o mesmo é sinônimo de recebido, tiver percebido da Previdência Social, prestações de acidente de trabalho ou de auxílio-doença por mais de 6 meses, descontinuado. Você vê que aquela primeira opção, ele estava continuado. Aqui é descontinuado, só que prolongado, por 6 meses. A carteira profissional, vamos dar uma observaçãozinha aqui. O empregado não poderá entrar em gozo de férias, ou seja, ele não poderá usufruir das férias, sem que ele apresente a sua CTPS, sua carteira de trabalho e previdência social, para anotação da concessão de férias. Ele deve apresentar a carteira na empresa e ele pega ela de volta no dia em que ele vai entrar de férias. No caso de férias coletivas, quando o número de empregados for superior a 300 pessoas, poderá ser feita anotação mediante carimbo. Não precisa ser feita manualmente. Bate um carimbozinho em cada uma das CTPS. Quando eu tenho membros familiares e estudantes, membros da mesma família que trabalhem no mesmo estabelecimento ou empresa poderão gozar de férias no mesmo período, se assim desejarem, desde que não resulte em prejuízo para o serviço. Porque pode ser que aqueles membros da família trabalhem no mesmo departamento e sejam os únicos funcionários daquele departamento pequeno. Então, eles não vão poder tirar juntos porque a empresa vai ter prejuízo com a saída deles. E os trabalhadores que sejam menores de 18 anos terão direito a fazer coincidir as suas férias, ou seja, as férias vão estar ao mesmo tempo que as suas férias escolares. E para isso, a empresa pode exigir uma declaração do estabelecimento de ensino, confirmando a época das férias escolares. Proibição de trabalho no período concessivo. Durante as férias, o empregado não poderá prestar serviço a outro empregador, salvo se ele já tiver contrato de trabalho com outra empresa anterior. Muitas vezes, o empregado que vai tirar férias aproveita para fazer um bico. Ele vai prestar um serviço para uma outra empresa. Só que quando ele está de férias para descansar. E ele está recebendo da empresa para isso. Então, se ele presta um serviço para uma outra empresa, ele não está descansando. E ele não volta revigorado. A empresa não pode usufruir daquele trabalhador com a expectativa que ela tinha quando ele volta, porque ele vai voltar como se ele tivesse continuado trabalhando. Com exceção se ele já tem um contrato de trabalho vigente. Já existe 2 contratos de trabalho vigentes ou mais, porque nós vemos lá que nós temos a possibilidade de ter um período de horas semanais bem curto. Então, pode ser que uma empresa tenha vários empregados com período curto e ela conscientemente sabe que ele, assim, presta serviço para outras empresas. Então, se ele já tem essa possibilidade de prestar serviço para outras empresas e esse serviço dele já é constante e comprovado e ele já existe um contrato de trabalho, ele pode tirar as férias desencontradas. Ele tira férias numa empresa numa data e na outra empresa na outra data. Mas ele não pode iniciar um novo contrato de trabalho, mesmo que seja provisório, só por 30 dias, durante o período de férias, se ele já não estiver com o contrato anterior. Ele não pode iniciar o contrato de trabalho durante o período de férias. Quando ocorre as férias em dobro? Ocorre quando o empregador não concede as férias dentro do período concessivo. Eu não tenho lá 12 meses que o empregador é obrigado a me dar as férias. Se ele não dá aquelas férias para o empregado, ele tem direito a férias em dobro. E essas férias vão ser usufruídas em dobro, tanto em dia quanto ao pagamento financeiro do adicional de férias. Todo ele é feito em dobro. As férias poderão ser concedidas a todos os empregados determinados pelo estabelecimento quando elas são coletivas. Ou eu posso fazer os setores da empresa determinado. Eu vou dar férias coletivas para um setor inteiro, eu vou dar férias coletivas para outro departamento. Ou ele pode dar para a empresa inteira. E ele pode ser gozado em 2 períodos anuais. Eu posso repartir as férias em 2, desde que nenhum deles seja inferior a 10 dias corridos. Isso quer dizer que eu tenho que ter, no mínimo, um com 20 e outro com 10, ou eu posso ter 15 e 15. Eu não posso ter um período desses que sejam das férias parceladas inferior a 10 dias. Quando normalmente a empresa dá férias coletivas para a empresa inteira, é quando ela tem aquela impossibilidade de executar os seus serviços. Vamos pensar, por exemplo, um motivo de força maior. Um decreto que impeça um determinado período de tempo a empresa de funcionar,
um decreto governamental, ou legislativo, ou judiciário, ou eu tenho uma tempestade, eu tenho um motivo da natureza, que a empresa não funcione. Então, a empresa já vai ter a obrigação de deixar os empregados em casa. Para que ela não incorra num perigo de fazer uma ilegalidade ou uma coisa irregular, ela já aproveita aquele período, decreta férias coletivas para todo mundo, deixa as pessoas em casa, e aí quando esses empregados voltarem, eles não vão ter mais direito a férias, porque eles já usufruíram as suas férias. Quando eles voltarem revigorados, pagados os seus direitos e pagados os seus salários e os seus adicionais de férias, eles já vão voltar para trabalhar integralmente dentro de um novo período aquisitivo. Nossa próxima aula de férias, ela vai falar sobre os pagamentos dentro das férias, como é que eles podem ser feitos, como que eles devem ser feitos. E ela vai ser uma continuação direta dessas férias, dessa aula aqui de hoje. Não se esqueçam que nós estamos recolhendo perguntas. Eu quero ver muitas perguntas, já temos algumas. Vamos fazer um vídeo específico só para responder as perguntas de vocês relacionadas ao contrato de trabalho, férias, INSS, FGTS, todos esses temazinhos relacionados aos direitos e aos deveres do trabalhador enquanto trabalhador. Porque nós temos algumas aulas que falam sobre rotina de trabalho, né? Então, direitos e deveres, legislação trabalhista, nós vamos ter um vídeo só de respostas. E eu espero que vocês tenham muitas perguntas para mim, porque eu estou a fim de responder muita pergunta. Então, espero vocês nas nossas próximas aulas e espero as perguntas de vocês no e-mail, no WhatsApp, nas mensagens. Se caso você quiser ir pessoalmente na nossa escola também fazer sua pergunta e deixar escrita lá, qualquer e-mail recebendo, a gente responde, tá bom? Fiquem com Deus, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!